3 saídas na direção atleticana, mudanças no elenco também com possíveis saídas e também possíveis chegadas. Pode chegar, vem comigo, Pedro Vitor tá aí na descrição da tela, porque é hora do Atlético. Vamos juntos com o Furacão na divisão que estiver. Então já se inscreve no canal e já deixa o seu like, que vou até já colocar na tela para vocês acompanharem sempre o nosso trabalho, que vamos seguir falando de Furacão, na boa, na ruim, como diz a música, contigo até o fim. Puxando um pouquinho das nossas notícias do dia, que tem bastante assunto para a gente tratar, vamos começar com as saídas oficializadas. As primeiras são da gestão rubro-negra. Após o rebaixamento decretado, a diretoria anunciou a saída do técnico Lúcio Gonzalez e de Paulo Autuori. Outra saída que não foi oficializada, mas também está como uma das indicadas, é a informação da Monique Vilela de que o gestor desportivo do Atlético, Paulo Miranda, também é um dos desligados nesse processo pós-rebaixamento. Puxando aqui a imagem um pouquinho para mim, vamos comentar essa situação de que, para mim, são 3 níveis de responsabilidade diferentes e 3 saídas por razões um pouco diferentes. Lúcio Gonzalez é um ídolo, sem dúvida. Ele sai nesse período como um ídolo que não soube recusar um convite e acabou manchando seu legado porque ele, de fato, não tem ainda a competência técnica e ainda não tem o que é necessário para ser um bom técnico. Talvez daqui a 10, 15 anos o Lúcio seja um grande técnico. Hoje ele não é. Então, é um ídolo que é uma pena que seja escanteado da história do clube como o técnico que nos rebaixou. Paulo Autuori, ele vive nesse relacionamento um pouco complicado com o Atlético. Até quem acompanha nosso Hora do Jogo e o Hora do Atlético, quando foi confirmada a contratação do Paulo Autuori, eu lembro que a galera começou a brincar no chat falando quanto tempo vai demorar para ele pedir o boné depois que um dos protegidos dele for embora. E é algo muito comum do senhor Paulo Autuori. Toda vez que demitem ou, em alguns casos, 2 técnicos que são defendidos por ele, sempre há a demissão ou o pedido de demissão. Na informação ali não consta se foi partiu como uma demissão ou partiu como, de fato, um pedido por parte do Paulo Autuori com o desligamento do Lúcio Gonzalez. Mas é a saída de quem já nem deveria ter voltado. E, principalmente, encerra esse ciclo de que sempre se traz Paulo Autuori, que é aquele futebol burocrático, um futebol feio, e a constante invenção dos ditos estagiários, dos treinadores que não têm esse perfil. É aquela história, que tenha sucesso na carreira, mas que não volte nunca mais ao Clube Atlético Paranaense. Outro nome, a questão do Paulo Miranda. Paulo Miranda, para mim, é uma figura que é menos visada do que os outros 2, mas a última pá de cal no trabalho dele, que já é questionável desde aquele título de 2019 ali para frente, sempre é citado o nome dele como uma personalidade ali não tão harmônica no ambiente, sempre citada em algumas confusões, algumas polêmicas, principalmente questões de elenco, essa bendita dessa frase dele que foi que os porcos fizeram a festa e destruíram tudo, do tipo, no momento que a gente espera de gestor desportivo que olhe o trabalho esportivo do clube e fale, erramos, precisamos reconstruir, pedir perdão pro torcedor, era isso que a gente esperava, porque eu não espero que o diretor financeiro, o diretor de patrimônio vá fazer isso. O Atlético é um clube de futebol. O projeto fim do Atlético é futebol. Então, a gente espera que o gestor da pasta, o responsável da área, dê a cara a tapa, mas fale as verdades que precisam ser ditas. E não foi o que o Paulo Miranda criou. Ele criou aquela história do mas não é culpa do Petralha, é culpa nossa, ok.
está sendo demitido, e é outro que também não faço questão nenhuma de eventual retorno. Se agregou, muito que bem, se não, tchau, obrigado também. E um outro personagem também, esse com um histórico um pouquinho maior dentro do corpo técnico também, Juca Antonello, que era auxiliar do Lúcio Gonzalez e que foi técnico ali por um período do Atlético, também foi desligado, e acaba que sobra apenas esse, que eu confesso que não conheço tanto o trabalho dele, que é o Rodrigo Belão, para começar o trabalho com a equipe que vai disputar o Campeonato Paranaense, enquanto a diretoria atleticana vai atrás do novo treinador nesse novo corpo técnico que vai comandar o Furacão nessa Série B. E falando em direção, vamos a uma nota da diretoria. É uma nota assinada como diretoria, ou melhor, uma carta aberta ao torcedor, que tem bastante pontos aqui para a gente comentar. Inclusive, vou fazer um react aqui junto com vocês, falando aqui alguns pontos importantes dessa nota para lá de controvérsia. O Atlético, enfim, olhando como gestão, começa a fazer uma nota do jeito que se deve. Antes de tudo, é preciso pedir desculpas pelo triste resultado esportivo de 2024. Até aí, tudo bem. Pô, até que, enfim, o clube institucionalmente admitiu que este ano foi um ano permeado por cagadas, por erros um atrás do outro e por falhas cada vez piores, como colocar técnicos com a mínima experiência ou conseguir fazer contratações que nem pessoas muito fanáticas por futebol manager faria. Mas seguindo aqui, o descenso do Atlético é doloroso e digno de toda a lamentação por esta instituição, pois essa instituição se tornou nas últimas décadas sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida. Até aí, tudo bem. Verdades que de fato para nós é complicado. Aí aqui coloca que essa questão de que é doloroso esse rebaixamento, né? Apesar de fazer parte da vida competitiva e esportiva, ganhar e perder, não é fácil absorver e entregar esse decepcionante resultado para todos vocês, que assim como nós amam e vivem diariamente este clube. É necessário com muita humildade reconhecer que muitos erros foram cometidos, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar nosso caminho para o futuro. A nota podia ter acabado aí, mas vem aquelas coisas que só o Atlético é capaz de nos proporcionar. O futebol brasileiro, como indústria que é hoje, vocês já estão me imaginando para que caminho que vai a história, né? Traz um cenário diverso do que tínhamos em nosso passado recente, em que passamos a ocupar o espaço de destaque entre os grandes, como reflexo da nossa boa organização e profissionalismo, mas também como resposta ao estado de vulnerabilidade econômica de muitos clubes. Agora, com a redução significativa do sistema associativo do futebol brasileiro, com a vinda das SAFs e a injeção de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociações de seus direitos. Caso das ligas, é notório um novo desequilíbrio financeiro acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado. Aí, na minha visão, volta aqui a imagem para mim, é que o Atlético começou a se perder nessa nota. A nota estava indo no caminho certo, o caminho da humildade, de admitir o erro. Mas, vamos lá. Que a tabela é a maior prova de que essa nota é totalmente descolada da realidade. Eu vou botar a classificação aqui na tela, só para fazer esse exercício com vocês. Vamos tirar todas as equipes que são SAFs e estão aqui acima do Atlético. Acima. O imediato acima, Bragantino. Bragantino, de fato, ele tem um investidor externo, no caso, a Red Bull. Juventude, não é SAF, inclusive tem um orçamento menor que o do Atlético. Grêmio, não é SAF, investe mais, mas não é SAF. Fluminense, não é SAF. Galo tem um apoio dos 4 R's ali, principalmente família Menin. Vitória, clube que tem menos investimento que o Atlético e não é SAF. Vasco da Gama é SAF, mas no atual momento sem uma SAF para chamar de sua, porque
Nesse momento é o Pedrinho que está tomando conta ali de tudo. Cruzeiro tem investimento do SAF, Bahia também. Corinthians teve ali um grande patrocinador. O São Paulo não é SAF e está passando por uma situação financeira de débito de salário e de direito de imagem. Internacional também não é SAF. Fortaleza não é SAF e eu acho que tem menos condições econômicas hoje do que o Atlético. Flamengo, que não é SAF. Palmeiras, que não é SAF, ok, tem o dinheiro da Crefisa. E Botafogo, que é SAF. Eu citei aqui, no mínimo, clubes que têm poderio econômico similar ao do Atlético que não são SAFs. 1, 2, 3, 4. Vou colocar o Bragantino, que a SAF do Bragantino não é grande coisa. Eu citei 4 clubes que investem igual ou menos do que o Atlético, que estão em posicionamento melhor. Você citar como, porque a SAF? Porque é o investimento? É aí que a nota se perde. É a nota que quer dar tapa na cara do torcedor, depois de tudo que a gente já tá aguentando, né? Porque pro atleta, ele vai para outro lugar, como a gente vai citar de alguns casos ali, e a vida dele continua. Para nós somos torcedor, nós que vamos aguentar ser zoado durante o ano todo, é nós que ainda vamos comprar camisa, que vamos ir no estádio para apoiar o time, dentro e fora de casa. Então, o jogador, ele sente o impacto, mas é um impacto menor do que o torcedor. O torcedor é quem fica na instituição, não é o atleta. Continuando a nota, mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu departamento de futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerente a cada contratação, não acertamos. Que o investimento foi maior? De fato foi. Matematicamente foi. Mas dizer que é imponderável da bola contratar 4 técnicos, sendo que Varini era um técnico mais inexperiente. Cuca chegou com um pedido, com uma lista de reforço que nunca foi atendida. E Juan Carlos Osório não engata um bom trabalho há no mínimo 7, 8 anos aí. E se a gente colocar também o Lúcio, que chegou no Atlético com mais derrotas como técnico do que como vitória, desculpa, isso não é imponderável. Você pode dizer ali, Léo Godoy, que via bem na Argentina, demorar para se adaptar, é um imponderável? Pode ser. O Mastriani, em algum momento ali, ter se lesionado ou ter jogado no sacrifício por um período, é até um imponderável. Mas colocar tudo no imponderável da bola, do tipo, gastamos o que podíamos, para mim, soa como vou mentir e vamos ver quem acredita. Né? Continuando a nota, o calendário atual das Copas, que fez a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levou a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional. Ô, meu amigo, todos os outros times, como ali bem diz a nota, estão disputando as Copas. E todos os outros times também sofreram com perdas ao longo da temporada. O porquê que o Atlético é diferente? Aí a resposta, não é. Então, você está novamente terceirizando a culpa. É imperativo pensar o futuro e a necessidade de dar um novo direcionamento de rotas. Para isso, já iniciamos uma reestruturação ampla na área de futebol e trabalhamos por uma adaptação mais rápida possível para a realidade que enfrentamos na próxima temporada. A visão do futuro nos exige todo sacrifício sem nos desconectar dos princípios de governança que nos levaram a ser referência de modernidade e boa gestão. Isso assino embaixo. É de fato seguir a ideia patrimonial, a ideia de crescimento do clube, de geração de receita, mas não dá para descolar do futebol. O Atlético não é uma holding que só tem contratos de pessoas. É um clube de futebol. O rendimento tem que ser dentro de campo. Porque o produto, igual a galera que gosta de falar em termos de mercado, em termos empresariais, o produto do Atlético é o futebol. E você não entregou bem o seu produto. Então, é óbvio que você vai ter que lidar com uma situação mais complicada. É óbvio que vão exigir sacrifícios, por exemplo, jogadores que a gente gostaria que ficassem vão embora e a preços que nos incomodam, vai acontecer isso. Vai ter uma reestruturação, às vezes, dos nomes que a gente gosta também,
Mas o ponto central aqui que destoa um pouco é você falar de boa gestão e modernidade é muito importante, mas desde que não esteja desconectado do fim do clube, que é a contratação, que é o desempenho dentro de campo, que é a conquista de títulos, é a ampliação de torcida. Então, como empresa, o Atlético funciona bem, mas como o produto da empresa não funciona tão bem. E não adianta ter empresa bem gerida que presta serviço porco. Isso aí não existe. Aí a nota encerra. Como tudo que é valoroso na vida, é preciso estarmos juntos, nas alegrias e nas tristezas, contigo Atlético Paranaense até o fim. Vencemos juntos e perdemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorada pela união e pela força incansáveis que demonstramos com a nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão. Isso aqui é um agradecimento até meio velado à torcida. O Atlético só não caiu antes por causa do torcedor, pelo apoio do torcedor ao clube. E fazer esse negócio meio velado, ao invés de falar, você, torcedor, foi quem nos ajudou a tentar, a reagir, acho que seria o mais correto, mas vindo de uma gestão que se nega, muitas vezes, a acreditar os outros pelos seus sucessos e a terceirizar seus fracassos, até que é uma visão bonita. Mas o ponto que eu acho que é o mais tosco nessa nota é a direção, assinada como a direção. Nos grandes momentos do clube, Mário Celso Petralha assinou individualmente as cartas direcionadas. Estava lá o nome dele. Presidente do Conselho Administrativo, presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha. Por que raios você assina todas as notas que são positivas, mas a nota negativa você não está lá para assinar? Ok, eu entendo que, pelo que está saindo de informação, Petralha e Márcio Lara estão trabalhando juntos nessa reestruturação. Então assine, Petralha e Márcio Lara. Você só colocar como a direção, você está tentando criar um fantoche para a torcida bater na direção como um todo e esquecer dos nomes que a compõem. Tem que ter nomes, tem que ter citado com nomes, porque todos os clubes que são rebaixados ou passam por uma grande crise, é o presidente que dá entrevista. Se o Petralha não tem condições físicas de ser o presidente que vai dar as entrevistas, porque ele ainda é presidente do clube. Se afaste, cuide da sua saúde, volte quando der. O vice é o presidente, ele vai dar as entrevistas. Fazer uma nota dessa que beira a covardia, do tipo, a culpa é deles, não foi minha. O Atlético começa já esse planejamento para 2025 com esse complexo de Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, né? Mas cenas dos próximos capítulos. Agora vamos falar um pouquinho de mercado da bola do Atlético, porque tem ali algumas saídas, algumas chegadas, tem bastante notícia para a gente repercutir. No ramo das saídas, essa notícia saiu hoje, via a Folha de Pernambuco, de que o empresário confirmou sondagem do esporte pelo zagueiro Thiago Heleno. Uma saída que até a gente já cogitava, de que o Thiago Heleno fosse embora. É um nome que, apesar de ser, para mim, um dos grandes ídolos como jogador e como, para mim, torcedor, não faço questão que permaneça. Acho que ele fez um 2024 muito aquém, é ídolo, deve sair com todas as honras de ser um ídolo do clube, mas sem maiores desejos de permanência. Tenha sucesso, quem sabe daqui a alguns anos aí volta e fazem uma homenagem legal, mas não tem clima para essa permanência. Outras saídas indicadas e, vamos dizer, um pouquinho telegrafadas são de Canóbio e Coelho, notícia do Vinícius Furlan da Tretes, colocando que o Canóbio tem esse interesse do futebol europeu, enquanto o Coelho interessa bastante ao Palmeiras, busca ali por 4 milhões de euros por cada. Lembrando, a diretoria falava em 10 milhões para o Canóbio. Para vocês verem, de 10 para 4. Essa é a desvalorização do ativo. Eu tenho críticas ao futebol dos dois. Acho que o
Coelho foi uma das contratações que mais demorou a engrenar, que eu me lembro. Um jogador que no mínimo demorou, sei lá, pode colocar uns 2 aninhos aí, sofrendo até ele engrenar, e ainda um pouquinho aquém do que se compara custo e retorno. Canóbio, jogador talentoso, mas com a deficiência brutal na questão de finalização. Então, eram jogadores que a gente poderia continuar desenvolvendo para serem importantes em 2025 num cenário de Série A, mas acabam saindo nesse triste e fatídico rebaixamento de 2025. O famoso estamos fazendo o saldão até de quem a gente gostaria que permanecesse ou fosse vendido em melhores termos. No ramo das chegadas, algumas que, ao mesmo tempo que fazem um carinho mental para o torcedor, preocupam um pouco, doem um pouco. O Atlético demonstrou interesse no retorno do goleiro Santos. É inegável que o Santos é um grande ídolo nosso e que para o Santos seria bom voltar para o Atlético, e para o Atlético é sempre bom contar com caras como o Santos. E num cenário que se cogita a saída tanto de Léo Link quanto de Mikael, seria um nome que viria a agregar. Mas me assusta novamente a mesma fórmula. A fórmula do vamos trazer ídolo de novo e vamos ver no que vai dar. Por quê? O último que aconteceu isso foi o Lúcio Gonzalez, que está saindo com perdão do termo, escorraçado para não mais voltar aí num horizonte de 5, 6 anos, sem pisar no Atlético de novo. Então, mais uma vez vão apelar a ídolos, até uma ironia que eu vi em um grupo de WhatsApp, eu tô aguardando quando que eles vão começar a recorrer ao Kleberson, ao Alex Mineiro, ou seja, é sempre a mesma fórmula, de uma gestão que falou, nós temos que reinventar a nossa forma, e como dizia na nota, pensando com os princípios corretos. Então, apesar de ser um bom nome, me preocupa essa mentalidade. E outro nome que também foi cotado, isso informação do Thiago Marquezine, do 3 pontos, Christian Barletta. É o caso do jogador que, para mim, analisando o cenário de Série B, é um jogador que agrega muito, mas na Série A é problema. É um jogador que não agradaria, mas é tudo dentro da circunstância. É a mesma conta que eu fiz para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, para mim, que já está fechado com o Atlético, jogador do Atlético Goianiense. Pensando num cenário de Série A, não agrada tanto. Mas para um cenário de Série B, super importante, tende a ser uma das peças fundamentais desse elenco que está se formando. Mas é isso, senhores. Já está ali embaixo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando vocês que vai ter conteúdo ao longo de toda a semana. Vamos falar de Mundial de Clubes, vamos falar da participação do Botafogo, vamos falar de Champions. Então, tem muito conteúdo aqui no Hora do Jogo. Esse é o Hora do Atlético. Fico por aqui e vocês já sabem, Pedrão vai estar sempre por aqui, pelo Rubro Negro, sempre falando do nosso clube, independente de divisão Série A, Série B, Série C, Série D, onde estiver, estaremos sempre com o nosso Rubro Negro da Baixada. Até mais.